Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de hematologia. E o nosso tema de hoje é o metabolismo do ferro. Bom, o ferro, ele é um mineral que faz parte de várias moléculas do nosso organismo. Então, ele está envolvido em vários processos e a gente encontra ele principalmente no grupamento M. O grupamento M, ele pode ser encontrado aqui na hemoglobina, na mioglobina e nos citocromos. Porém, o nosso enfoque é falar da porção M proveniente da hemoglobina. Então, aqui temos a representação da molécula de hemoglobina com as suas porções globínicas e cada globina ela vai ter aí a porção M associada. Nós temos aqui a estrutura molecular dessa porção M e o átomo de ferro, o íon de ferro, na verdade, ele vai estar aqui associado no meio, ligado com 4 nitrogênios, ok? E esse ferro que é responsável por ligar na molécula de oxigênio, fazendo então o transporte aí para os nossos tecidos. O ferro, como eu falei com vocês, ele pode ser proveniente lá da nossa porção M, mas ele também pode ser proveniente da dieta. O ferro que é proveniente da dieta, ele vem de diversos tipos de alimentos e a gente tem uma ingesta diária de ferro de cerca de 13 a 18 miligramas por dia. Entretanto, esse valor aqui, que é o nosso valor de ingestão, ele não vai ser totalmente absorvido. Apenas 1 a 2 miligramas desse ferro, ele vai ser absorvido, cerca de 10% então do valor total. E o restante desse ferro que a gente tem no nosso organismo é resultado da reciclagem, da degradação das hemácias. Então, como eu já comentei com vocês em aulas passadas, as hemácias, depois de um período de 120 dias, elas passam pela hemocaterese, que é a sua destruição, e nessa destruição vai separar a hemoglobina na porção globina e M, e o M é onde vai estar responsável ali por carregar o íon de ferro. Então, nós podemos ter o ferro no organismo proveniente tanto da dieta quanto da reciclagem, da degradação das hemácias. E qual é a importância desse mineral no nosso organismo? Então, o ferro ele está relacionado a muitas condições, tanto no seu aumento quanto na sua diminuição. Então, as alterações no metabolismo do ferro pode causar, por exemplo, as anemias. E aí nós temos que uma deficiência do ferro vai gerar uma condição de baixa oxigenação dos tecidos e diminuição da hemoglobina, e isso ocasiona uma anemia. Como principal anemia, a gente tem a ferropriva, que é a representante maior de deficiência de ferro, mas também podemos ter outras. E o excesso de ferro no organismo também vai ocasionar patologias, como por exemplo a hemocromatose, que é um excesso de ferro aí nos tecidos que gera uma intoxicação. Então, nesse caso do excesso de ferro, esse ferro ele vai reagir com a molécula de oxigênio e vai formar radicais livres para oxidação. Esses radicais livres, eles são danosos às nossas células. Então, tanto a deficiência quanto o excesso do ferro no organismo vai trazer problemas. Nessa imagem aqui, eu trago para vocês como que funciona todo o metabolismo do ferro, desde quando ele é absorvido, proveniente aqui da dieta, até a sua perda. Então, como eu comentei com vocês, o ferro ele pode ser proveniente da nossa dieta alimentar e também da reutilização pela degradação da hemoglobina, sendo que a parte alimentar vai vir diária do nosso consumo diário de alimentos e o ferro depois de ingerido vai ser absorvido lá no nosso epitélio intestinal. Então, os enterócitos, que são as células intestinais, vai absorver o ferro no seu estado de ferro 2+, que é o ferro ferroso, tá? E esse ferro, ele vai ser
vai passar por processos aqui dentro desse enterócito, e temos a vitamina C, ou ácido ascórbico, que está envolvida aí como um potencializador na absorção do ferro. Então, por isso que quando o indivíduo está com a deficiência de ferro, uma anemia, o médico sempre indica, depois de fazer a alimentação, principalmente do almoço, ingerir um pouco de suco de laranja depois, porque o suco de laranja é rico na vitamina C, e essa vitamina C ajuda aí a absorção intestinal do ferro. Então, depois que esse ferro entrou aqui nos enterócitos, ele vai sair através de uma glicoproteína, que é a ceruloplasmina, e essa ceruloplasmina vai transportar o ferro que antes estava aqui no enterócito para fora dele, né, para o plasma. Porém, esse ferro ele não pode ser encontrado mais no seu estado de ferro ferroso. Ele vai estar no estado de ferro livre, também chamado de ferro férrico, que é o ferro 3+. Esse ferro 3+, ele vai se associar à molécula de transferrina, que é a proteína responsável por transportar esse ferro para os outros tecidos. Então, a transferrina, ela tem o papel de distribuir o ferro para diversos órgãos, sendo principalmente o transporte para os nossos ossos, porque o osso, né, é onde a gente encontra a medula óssea, e a medula óssea que vai realizar a eritropoese, que é o processo de formação de novos eritrócitos, sendo que os eritrócitos vão conter a hemoglobina, e como eu já comentei com vocês, a hemoglobina ela tem a porção M, onde vai ter o íon de ferro ligado. Então, principalmente desse ferro ingerido, ele vai ir lá para os nossos ossos. Uma parte também vai ser transferida para outros tecidos, e aí nós temos aqui algumas enzimas, como os citocromos e enzimas que utilizam ferro, né, que estão relacionadas às vias de obtenção energética. E a gente também tem a mioglobina, que é a proteína que faz o transporte do oxigênio nos músculos. Então, uma parte também vai ser direcionada a esses tecidos, e uma outra parte vai ser direcionada ao fígado. O fígado é o órgão, né, que é responsável por um armazenamento muito grande desse ferro na forma de ferritina. Então, a ferritina é uma proteína que é responsável aí por armazenar esse ferro, e ela também pode ser armazenada na forma de hemosiderina, que é uma outra proteína armazenadora, porém que tem uma liberação mais lenta do ferro, né? Diferente aqui da ferritina. E essa ferritina que está aqui no fígado, uma parte dela vai sair do fígado, sendo transformada na ferritina sérica. Então, temos aí a dosagem de ferritina sérica, né, em um dos exames laboratoriais, que vai ser um marcador dos estoques de ferro lá no nosso fígado, certo? Então, aqui nós temos as células do retículo endotelial, e aí as hemácias, quando passa o período de 120 dias, elas vão ser fagocitadas e transportadas até o retículo endotelial, onde a sua porção M vai originar o ferro e a porfirina. O ferro, como eu já comentei com vocês, né, proveniente daqui, ele vai ficar estocado na forma de ferritina, e também pode ficar estocado aqui no retículo endotelial como hemosiderina. E nós podemos ter uma perda do ferro através de sangramentos, e nas mulheres, principalmente, tem uma perda de ferro muito grande pela menstruação. Então, aí a gente tem a perda de ferro decorrente das hemácias, né? Que vai ter o conteúdo como hemoglobina. E podemos ter também uma perda de ferro através das fezes. Isso acontece porque o nosso epitélio intestinal, os enterócitos, eles são em constante renovação. Então, eles ficam cerca de 1 a 2 dias, e depois desse tempo eles vão descamar. E essa porção que se descama, ela consegue armazenar um pouco de ferro no seu interior. E aí, quando temos essa descamação epitelial aqui, vai acabar saindo nas fezes,
e nós perdemos então um pouco de ferro. Uma pequena porção também pode ser eliminada pela urina, pelo suor ou descamação da nossa pele também, mas é em menos quantidade. A maior quantidade, né, não é muito grande, mas a maior fonte que a gente perde é pela descamação epitelial nas fezes e sangramentos por alguma lesão, algum trauma que causa, e nas mulheres aí pela menstruação. Então, o ferro, ele vai ser distribuído para o nosso organismo e, como eu comentei com vocês, a absorção via dieta, né, alimentar, ela pode ser dividida em duas classes. A gente tem o ferro M, que é de origem animal, também pode ser chamado de ferro orgânico, e esse ferro que é proveniente da origem animal, ele vai estar no estado ferroso, que é o ferro 2+. E esse ferro 2+, como eu mostrei na imagem para vocês anterior, é o ferro que vai estar na forma de absorção, que vai ser absorvido pelo intestino. E nós temos também a vitamina C, que é um ácido que vai agir como um potencializador, dá origem ao ferro ascorbato, e esse ferro ascorbato é uma molécula solúvel que também vai ser facilmente absorvida pelo intestino. E nós também temos o ferro de origem inorgânica, que é o ferro não M. Ele é proveniente, então, de alimentos com origem vegetal e ele tem uma menor capacidade de ser absorvido porque esse ferro ele não vai se encontrar no estado ferroso, ele vai se encontrar no estado de ferro livre, que é o ferro 3+. E esse ferro 3+, ele não tem uma boa absorção. Para ser absorvido, ele tem que estar no seu estado ferroso. Eu vou mostrar na próxima imagem para vocês como que isso acontece. Então, aqui só alguns alimentos, né, mostrando para vocês a quantidade que eles têm de ferro por ingesta, sendo aqui na porção M, que é aquele de origem animal, a gente destaca o fígado. Por que que o fígado ele tem uma capacidade tão grande, né, de ferro? Ele tem aqui 5,8 miligramas, mais ou menos, de ferro armazenada. Porque como eu comentei com vocês, o fígado ele é o órgão responsável por um maior armazenamento do ferro na forma de ferritina. Então isso acontece não só nos seres humanos, mas como em todos os outros animais. O fígado ele tem essa capacidade de armazenar o ferro. E aí por isso, né, que o fígado, quando ingerido, tem aí uma quantidade muito boa de suplementação do ferro. A gente também tem a gema, que tem uma quantidade, as carnes em gerais, né, carne de origem animal do boi, pode ser também peixes, atum, sardinha, salmão, sendo então o ovo e as carnes a principal fonte aí desse ferro M. E aqui no ferro não M nós temos alguns grãos e leguminosas, que é rico em ferro, né? Só que o ferro no estado livre. Por exemplo, a quinoa, o feijão branco, espinafre, grão de bico, o feijão preto e brócolis. Então a gente consegue observar a semelhança da quantidade de ferro entre a quinoa e o fígado. Então por que que o fígado ele é melhor absorvido pelo intestino? Justamente porque ele se encontra na forma de ferro ferroso, que é absorvido, enquanto que a quinoa vai ter uma alta concentração de ferro, porém está no estado de ferro livre, que não é bem absorvido pelo intestino. Então, por isso que quem é vegetariano ou vegano tem uma maior predisposição a desenvolver a anemia ferropriva, porque esses alimentos, apesar de ricos em ferro, não são bem absorvidos pelo nosso intestino, tá? E aqui nessa imagem eu trago para vocês então como funciona melhor a absorção do ferro alimentar proveniente da nossa dieta. Nós temos aqui então o ferro M. Esse ferro M, como já foi dito, de origem animal, ele vai ser facilmente, né, transportado aqui para dentro do nosso enterócito, que é a célula intestinal, através de uma proteína transportadora que é a HCP1.
Então, eles vão passar aqui do plasma, né, e entrar aqui nessa célula intestinal. E nós temos também o ferro não M, que tem a origem vegetal, e ele vai se encontrar no seu estado de ferro férrico. Só que aí, como vocês já sabem, esse ferro ele não consegue ser absorvido. Para ser absorvido, ele tem que estar na forma ferrosa. E aí vai acontecer uma reação de oxidação através aí da enzima citocromo B duodenal, vai fazer o processo de redução dessa molécula, adicionando aqui um elétron e transformando então o ferro em ferro 2+. E esse ferro 2+, no seu estado ferroso, ele vai conseguir ser absorvido aqui pela mucosa através de um transportador que é chamado de DMT1. Esse DMT1, ele também tem a capacidade de transportar outros metais além do ferro, tá? E nós temos então a ferritina, que é a forma como esse ferro vai ficar estocado aqui no epitélio. Através da ação da enzima hemioxigenase, essa ferritina ela pode ser convertida novamente em ferro, porque uma porção vai sair do intestino. Então, não é todo o ferro que foi absorvido que vai ficar retido aqui dentro. Uma porção vai ficar retida na forma de ferritina e outra porção vai sair novamente do epitélio intestinal através de uma proteína, que é a ferroportina, e ele sai então no seu estado de ferro mais 2. Porém, pessoal, esse ferro mais 2, ele tem uma menor afinidade para ligar na molécula de transferrina e ser transportado. Então, vai precisar acontecer uma nova reação de oxidação com a ação da enzima efestina, e essa enzima vai transformar o ferro mais 2 em ferro mais 3. Que é o ferro que a gente comentou, né, no seu estado livre. Esse ferro agora, ele vai conseguir se ligar com a molécula de transferrina e vai ser transportado, né, através aqui do nosso sangue até o fígado pela circulação portal, e também uma parte vai ir para a medula óssea, na formação dos novos eritróides lá da porção M da hemoglobina. Então aqui foi essa representação geral de como que ocorre a absorção do ferro proveniente dos nossos alimentos, a sua porção M e a porção não M. Então, falando um pouco sobre o diagnóstico de patologias associadas ao ferro, é de suma importância a gente realizar a avaliação laboratorial. Então, eu trouxe aqui para vocês apenas 3 exemplos de marcadores que nós temos aí do ferro, né, do metabolismo do ferro, porém existem vários outros, sendo o primeiro aqui a transferrina. A transferrina, ela é uma molécula, uma proteína, que é a transportadora de fase aguda negativa. Isso significa que ela vai estar diminuída em condições que o nosso organismo está passando por algum tipo de agressão, algum estresse, alguma infecção. Então, ela vai ser marcadora de fase aguda negativa. E vai estar aumentada nos casos de anemias carenciais, como, por exemplo, aí que a gente tem a mais comumente associada, que é a anemia ferropriva. E por que vai estar aumentada e não diminuída? Porque o nosso organismo, numa tentativa de aumentar o transporte do ferro e, consequentemente, aumentar o transporte do oxigênio, ele tenta aumentar a transferrina. Então, é uma condição em que ele pensa assim, eu vou aumentar essa transferrina, dessa forma o oxigênio também vai ser mais transportado para os tecidos, resolvendo o problema que está tendo ali de baixa oxigenação. Porém, isso não acontece, porque como a gente está tendo uma deficiência no ferro, não adianta aumentar o transporte se não tem a molécula. Então, aí nós temos esse aumento nos casos de anemias. Também temos a ferritina. A ferritina, ela é uma proteína intracelular de reserva, como eu comentei com vocês, encontrada principalmente no fígado, e ela representa uma proteína de fase aguda positiva. Isso significa que em casos de estresse no nosso organismo, algum processo infeccioso, inflamatório, né, algum processo traumático, vai gerar o aumento dessa proteína. E
Em anemias carenciais, ela vai ter o seu valor aí diminuído. E por fim, eu trouxe aqui o ferro sérico. Então, o ferro sérico, ele é dosado no nosso sangue para verificar se o ferro livre, né, ele está sendo bem transportado, está em condições normais ou não. O valor de referência para o ferro sérico é de 60 a 150 miligramas por decilitro e ele pode estar diminuído ou aumentado em diversas situações. Por exemplo, a sua diminuição vai indicar uma anemia, como a anemia ferropriva, que é uma anemia carencial pela deficiência de ferro. Também temos a anemia por doença crônica, em que pode ter essa diminuição. E nos casos de aumento, podemos ter, por exemplo, aí, a hemocromatose, que é uma patologia também relacionada ao excesso de ferro, e nas talassemias também. Como eu comentei com vocês, não são apenas esses marcadores de avaliação, nós temos também a capacidade total de ligação do ferro, a saturação de transferrina, o hemograma, que é de suma importância também para ver se aquele paciente já está com anemia instalada ou não. Então aqui eu trouxe apenas esses exemplos para demonstrar para vocês, né, que nós temos esses marcadores, porque isso a gente vê melhor em uma aula específica para anemia ferropriva. Então, na deficiência do ferro, é importante 3 fatores, sendo o primeiro a identificação precoce. Então, quando o paciente chega ao médico, né, com uma deficiência de ferro, a primeira coisa a se fazer é identificar a causa daquela patologia, o que está ocasionando essa deficiência. Depois de identificada a causa, se a anemia ela já tiver instalada, né, é de suma importância fazer o diagnóstico correto dessa anemia. Então, uma série de exames diferenciais vão ser realizados para fazer o diagnóstico diferencial e se estabelecer, então, qual é o tipo mesmo, né, de anemia que o indivíduo tem. No caso de ser uma anemia, podendo ser também outros problemas, como um sangramento, né, um sangramento de forma oculta, e aí a gente pode realizar o teste de sangue oculto para ver se está tendo ali uma perda de sangue e, consequentemente, de ferro. Então, são vários fatores que podem ocasionar. E falando aqui, então, sobre a deficiência, como que vai ocorrer essa diminuição do ferro? Então, a gente tem uma série de etapas que ocorrem em sequência, determinantes aí de uma depleção do ferro. Então, a primeira situação que nós temos é a depleção dos depósitos de ferro. Então, quando é feita a dosagem, né, do sangue do paciente e observa-se todos os parâmetros, conseguimos ver que a ferritina vai estar diminuída, que a ferritina é a proteína responsável por armazenar o ferro. Então, como a gente está tendo uma diminuição do ferro, essa ferritina começa a diminuir. Entretanto, no hemograma, a hemoglobina desse paciente vai estar normal e o ferro sérico também vai estar normal, ele não vai ter alterações nessa primeira parte. Passado um tempo, aquele paciente não se trata, né, continua ali tendo uma deficiência do ferro, nós vamos ter então a deficiência, porém sem anemia instalada. Então, vamos ter uma depleção maior, né, de forma parcial da ferritina. Também o ferro sérico agora já vai começar a diminuir juntamente com a transferrina. E como nós não temos anemia, se for feita uma lâmina daquele paciente, né, e o hemograma vai estar normal. E caso comece a surgir uma anemia, ela vai se manifestar na forma de anemia normocrômica e normocítica, que tem características aí normais das hemácias. E na nossa terceira etapa, vamos ter a anemia propriamente instalada. Então, aqui que a anemia já está instalada, os depósitos de ferro, que é a ferritina, já vai estar praticamente zerados. Então, já é uma anemia mesmo, não está tendo ferro ali para fazer mais nada. Então, a hemoglobina também do paciente já vai estar baixa, que é o indicador desse processo de anemia. E o ferro sérico também já vai estar bem baixo, tá? O que a gente não encontrava antes nas primeiras etapas, agora já vai ter uma diminuição geral desses níveis. E por fim aqui,
que é o desenvolvimento dos sinais e sintomas. Então, anteriormente, esse paciente estava tendo uma perda de ferro, mas ainda tinha uma quantidade nas reservas, que era na ferritina, então ele ainda não estava sentindo, o organismo ainda não estava sentindo a perda do ferro. E aqui que nós já temos a anemia instalada, esse paciente já vai começar a apresentar fadiga, palidez, muito cansaço, uma fraqueza excessiva e em alguns casos, né, de anemia já grave, o paciente ele pode ter vontade de comer terra. Isso é uma resposta fisiológica do nosso organismo na tentativa de repor esse mineral. Então, a terra, como ela é rica em vários minerais, inclusive no ferro, é uma resposta instintiva do próprio corpo para tentar repor o mineral. Porém, não é dessa forma que acontece, né? Então, esses sintomas são bem característicos da anemia por deficiência de ferro. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês duas lâminas, tá? Uma de um paciente normal, que é essa aqui que eu estou mostrando, ou então um paciente que já está com uma deficiência, porém apresenta uma anemia normocítica e normocrômica. Então, as hemácias, elas têm características normais, o seu tamanho está normal, a coloração também, todas bem rosadinhas, com a palidez central característica, tá? Não tem muitas alterações de uma para outra. E nessa lâmina aqui, a gente já vai observar que essas hemácias estão bem menores, então elas estão microcíticas e hipocrômicas. A coloração delas também, olha só como esse halo está bem aumentado, comparando aqui com a hemácia normal. Então elas já vão encontrar bem menores e bem mais pálidas. Característico aí da anemia ferropriva, que são hemácias microcíticas e hipocrômicas, mas que também pode ser resultante de uma outra situação, de uma outra anemia. Então, nós vamos ter uma diminuição dos índices hematimétricos geral, como o VCM, o HCM, o CHCM. Vamos ter também a hemoglobina bem baixa, porque a hemoglobina que traz essa coloração interior da hemácia. Então, aqui, como a hemoglobina está normal, essa hemácia está bem corada. Aqui, como já temos uma deficiência, a hemácia ela fica bem esbranquiçada, bem pálida. Então, aqui a gente consegue ver claramente a diferença de um paciente com uma lâmina normal e uma lâmina com a anemia instalada. E o tratamento, pessoal, da deficiência, né, do ferro no organismo acontece através da suplementação ferrosa. Então, por via oral, é administrado cerca de 325 miligramas do sulfato ferroso, ou mais ou menos, depende aí da quantidade que o médico sugere para cada paciente, né? Cada caso é um caso. E essa suplementação que é feita diária, ela pode ser associada com o ácido ascórbico, que é a nossa vitamina C, que vai agir como um potencializador na absorção do ferro pelo intestino. Então, o ácido ascórbico pode ser na forma medicamentosa ou então na forma de alimentos, como por exemplo o suco de laranja, que é rico em vitamina C, também tem o suco de limão, né, alguns outros, que é feita aí após a ingestão do suplemento de sulfato ferroso. E algumas vitaminas, elas já apresentam na sua composição, né, a vitamina C associada, justamente para auxiliar aí no processo de absorção intestinal. Bom, pessoal, qualquer dúvida é só deixar nos comentários e encontro vocês na próxima aula.